O templocentrismo. Na sã doutrina de Jesus, não existe construção de templos religiosos. Jesus mesmo não tinha nenhuma denominação local. Na verdade, Jesus nunca edificou um só templo físico. Pelo contrário, Jesus, por meio de seus ensinamentos, derrubou o que era construído por mãos de homens e construiu um espiritual no dia em que ele disse, está consumado. O véu do templo rasgou-se de cima a baixo e as pedras se racharam. Mateus 24, do 1 ao 2, Mateus 27, 51. O Eterno não autoriza a criação de denominações religiosas, pois estas trazem a divisão dos cristãos, o que é expressamente proibida no Evangelho de Cristo. O templocentrismo é um costume pagão. Os judeus, que estavam no Egito e depois foram para a Terra Prometida, repararam que as pessoas que ali viviam tinham outros deuses e os adoravam em templos e construções. Isso porque os outros deuses eram físicos, ou seja, eram imagens, esculturas, postes, pedras e gesso. Enfim, precisavam de um lugar seguro onde os pombos não pousassem em cima e sujassem. Quando os judeus quiseram construir um templo para o Eterno, o Senhor se sentiu imensamente ofendido. Os judeus achavam que o Eterno caberia num templo feito por mãos de homens. Atos 7:49 e 17, do 24 ao 25. Muitos dizem que o único templo que Deus autorizou foi o de Salomão, 1 Crônicas 28, do 9 ao 11. Mas baseando-se na passagem de Crônicas, o verso relata que o rei Davi, no seu leito de morte, pede para Salomão criar o templo de Deus, pois segundo o entendimento dele, foi autorizado pela boca do profeta Natã. No entanto, como Davi era servo e não profeta, nem sacerdote do Altíssimo, Davi não tinha acesso direto ao Criador. Por isso, a necessidade do sacerdote ou um profeta. O rei Davi claramente entendeu errado a mensagem dada por ele, 2 Samuel 7, do 1 ao 17. Analisando a mensagem do livro de 2 Samuel 7, do 1 ao 17, quando o rei Davi pede permissão ao Criador para construir um templo terrestre, o Criador responde claramente pelo profeta Natã que não, e ainda arremata que depois da morte de Davi, e quando este estivesse dormindo com seus pais, ou seja, morto, o Eterno levantaria um dentre os descendentes de Davi para construir o templo do Criador, 2 Samuel 7, 12. Pergunta: acaso quando Davi vivia, Salomão ainda deveria nascer ou já havia nascido? Davi deveria morrer para que nascesse quem levantaria o templo de Deus, certo? Mas Salomão já tinha nascido, correto? Então o texto de 2 Samuel definitivamente relata que não se tratava de Salomão, mas sim que se tratava de Jesus Cristo, que criou um templo espiritual. Mateus 26, 61, 1 Coríntios 3, 16, 17. Essa é uma interpretação errônea da religião, que pensa e ensina que a descendência da construção do templo seria Salomão, filho de Davi, mas não. O texto refere-se a Jesus. Veja que no versículo 13 diz que o templo de Deus duraria por toda a eternidade, ou seja, apontava para o reino de Cristo, 2 Samuel 7,13. Já o templo de Salomão foi destruído. O templo foi construído por Salomão, mesmo sabendo que o Criador não habitaria nele, 2 Crônicas 6,18. Em síntese, naquela época, o templo era único, reservado aos sacrifícios e atos religiosos administrados pelo sumo sacerdote, enquanto as sinagogas eram várias e direcionadas à oração, leitura da palavra e interpretação do Velho Testamento. O templo foi feito para a Arca da Aliança. O Criador pediu para não lembrar mais da Arca, quanto menos de algo secundário, como o templo que foi feito para a Arca. Jeremias 3,16. A vinda do Messias, Jesus Cristo, trouxe uma revolução nos conceitos e padrões impostos pela sociedade e pela lei de Moisés. Jesus entrava e saía das sinagogas, Mateus 13,54, Marcos 1,21, Lucas 4,16, mas também ensinava nos montes, Mateus capítulos 5 e 7. Orava nas clareiras dos bosques, Mateus 26, 36, e escrevia no chão, João 8, do 4 ao 11. Observe que ele pregava em qualquer lugar e não havia denominação nesses locais. Assim como foi no começo da cristandade, ainda hoje podemos ser discípulos de Cristo longe dos templos e das instituições religiosas. Basta ver que em cada caso citado anteriormente, o importante não era o local onde Cristo pregava, mas o que ele pregava. Jesus aboliu oficialmente o templocentrismo pagão, junto com a lei de Moisés, 2 Coríntios 3,14 e Gálatas 2,19. A servidão de obras mortas, preceitos, dogmas, atividades e atos religiosos do sacerdócio levítico. Isso tudo acabou na cruz e está consumado. João 19,30. Somos agora filhos de Deus, não mais servos. Gálatas 3,13, 4, 5, 6, 7 e Hebreus 8,13. E temos a unção do Espírito Santo. 1 João 2,27. A salvação vem de graça a todos. João 3, do 15 ao 16. Assim sendo, nunca houve e não há a necessidade de servir a Deus em templos terrenos como os judeus faziam, para que não se faça a cruz de Cristo vã, pois Deus é Espírito.
João 4, do 20 ao 24, 1 Coríntios 1, 17. Quando se lê igreja na Bíblia, entenda-se como sendo um organismo vivo, um grupo de pessoas seguidoras de Jesus e não um prédio de alvenaria. Esse não é o templo. Em Apocalipse, quando se fala em escrever cartas às igrejas, entenda-se como escrever cartas a um grupo de cristãos de tal lugar. Veja bem, a palavra igreja foi blasfemada para templo de pedra pelas instituições e pessoas que se apoderaram da palavra, como Jesus explicou através da parábola em que os lavradores maus, ativos até hoje, que mataram o filho do dono da vinha, ele, e tomaram para si a administração do negócio. Lucas 20. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13,35. Observe, não é frequentar templos religiosos, e sim amar o próximo. E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Atos 17, do 22 a 23. 1. Primeiro atributo do Deus de Paulo, o Criador do céu e da terra. 2. Segundo atributo do Deus de Paulo, não habita em templos e nem precisa ser servido em templos por mãos de homens. Esse que é o verdadeiro Criador. Esse que não precisa ser servido por mãos de homens. Será mesmo que ele precisa do teu dinheiro para manter a obra dele? Precisa que você frequente templos e altares pagãos? Precisa que cante e bata palma para ele? Precisa receber louvores de homens em voz alta? Se o seu Deus pede para servi-lo dessa forma, a qual Deus de tantos deuses que existem você serve? Eles, líderes religiosos, dirão: mas Jesus defende o templo. Jesus chega com o chicote e defende o templo romano de Herodes quando ele diz: a minha casa. Sempre que se fala em minha casa no Antigo Testamento, o Criador se refere a Israel. Sempre foi Israel a casa dele, desde o Antigo Testamento, como está escrito em Atos dos Apóstolos 17, do 22 a 23. Nesse momento foi uma das vezes que Jesus disse que veio para cumprir a lei, Mateus 5,17, enquanto ela durou, é claro. 2 Coríntios 3,14, Romanos 10,4, Romanos 8, do 2 ao 4, Gálatas 2, do 16 ao 19. Estavam violando a lei de Moisés, que dizia que o sacrifício deveria ser de um animal criado desde pequeno e sacrificá-lo ao ficar adulto. Ao vender os animais na porta do templo, estavam anulando a alegoria da lei de Moisés. E a alegoria é esta: o sacrifício da lei de Moisés é uma sombra das coisas vindouras e um memorial ao Salvador que viria a ser sacrificado para os que estavam sob a lei, a fim de lembrar a todos que da mesma forma com que o cordeiro amado que você criou e amou deveria ser sacrificado, mesmo sendo um animal inocente que você tem um vínculo amoroso para morrer por nada no altar, assim aconteceria com o Salvador. A alegoria foi instituída para que as pessoas tivessem a noção de como o Criador se sentiria ao enviar o seu filho, cordeiro inocente e imolado. Quando Jesus chegou com o chicote, tendo a ciência do futuro, ele se sentiu vendido e comercializado, comercializando ele mesmo, que representa o sacrifício, um memorial ao futuro onde seu nome seria comercializado, ou seja, nos dias de hoje também. Jesus se viu no espelho. A começar, ele foi comercializado por 30 moedas de prata. Em Apocalipse diz que a besta blasfema contra o tabernáculo de Deus. Apocalipse 13:6. Se o verdadeiro tabernáculo, templo, igreja somos nós, 1 Coríntios 6,19, pela etimologia da palavra, blasfêmia é substituir algo verdadeiro pelo falso. Substituir, então, o templo verdadeiro, que é você, 1 Coríntios 3:16, 17, por outro falso feito por mãos de homens, isto é, o templo de alvenaria. Não foi feito por Deus. João 2, do 19 a 21, o que todos chamam hoje de igreja. Jesus é o caminho da vida e não um caminho físico, feito de infraestrutura, nem no templo de pedras, nem no monte. Ele é um caminho espiritual. João 4, do 20 ao 24. Não há construções físicas, como o feito na Torre de Babel, ou templos feitos por mãos para se chegar ao Criador. O verdadeiro templo é feito pelas mãos do Criador e não do ser humano. O templo de pedra é blasfêmia contra o verdadeiro tabernáculo que é você. Templo sempre foi uma ferramenta política, um instrumento extrativista de arrecadação financeira. O templo de pedra é casa de ignorantes fanatizados. Servir a Deus no templo? Ao Criador, a qual sirvo em espírito, Romanos 1,9, e não físico. Os líderes religiosos de hoje inconscientemente seguem os padrões imperialistas do sistema romano e não os padrões dos apóstolos. Fazem-se de sacerdotes, negando assim o sacrifício de Cristo. Sabemos que as profecias dizem que o filho da perdição vai sair de um sistema religioso. Sabemos que as profecias dizem que muitos serão enganados por falsos pastores do sistema religioso. Não está escrito no Novo Testamento que a religião de verdade é atender aos necessitados?
Tiago 1, 27. Seriam talvez as falas de Paulo, Salomão, Estevão, Barnabé, Natã e tantos outros mentirosas ao dizerem que o Criador não habita em templos feitos por mãos de homens? Atos 17, 24 ao 25. O próprio Salvador Jesus teria mentido em dizer que não tem nem onde reclinar a cabeça, sendo que esses incontáveis templos não são a casa dele? Mateus 8, 20, Atos 7, 48. O Criador mentiu ao dizer que não se agrada dos cultos litúrgicos? Amós 5, Mateus 15, 9. De onde surge o direito divino de vincular a salvação de alguém a uma instituição religiosa? Jesus Cristo afirmou alguma vez que, para estar salvo, alguém deveria ser membro de algum grupo religioso? Jesus teria mentido aos gentios, dizendo que não devemos adorar em templos? João 4, 20, 24. E se o Espírito do Pai habita em vós, Romanos 8, 11, por que buscá-lo em templos de pedra? Nem no templo, nem no monte. É importante que se adore em espírito, porque o Pai é espírito, assim como está escrito em Atos 17, 24 e em João 4, do 20 ao 24. Santuários de pedra são coisas de judeus da antiga aliança ou da lei de Moisés, feita para Israel, não para nós. Deuteronômio 4:44. À época existiam manifestações físicas, onde havia necessidade de um mediador de sacrifícios. Nós não devemos imitar os judeus, pois quem imita um judeu e não é judeu, chama-se sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9 e 3:9. Já no Novo Testamento, ou Nova Aliança com Jesus, não é necessário mediador entre nós e o Criador. Não é necessário sacerdote, pois Cristo é o sumo sacerdote. Há só um mediador e a Escritura é bem clara ao dizer que se trata de Jesus Cristo, o Salvador. 1 Timóteo 2, 5 e 6, João 14, 6. Não havendo mais a necessidade do homem. Todos nós temos acesso ao Pai por meio de Jesus. O líder religioso tira seu sustento por meio das arrecadações dos templos. Uma parcela da arrecadação vai para ele. Todo o pão que ele come sai de lá do suor dos outros. Ele precisa fazer associações maldosas para que as pessoas entendam que devem frequentar o seu templo, ofertar e dizimar para sustentá-lo, pois este não tem ou não quer trabalhar. Boa parte são profissionais e peritos em manipulação mental e lavagem cerebral. Isso é ensinado a todo aquele que deseja ser um líder, e eles têm tanto êxito justamente porque muitas pessoas não têm a curiosidade de ler, pesquisar e analisar os fatos históricos da Bíblia, achando que tudo que ali está escrito é literal, é literalmente para ser aplicado nos dias de hoje, mas não é. Poucas pessoas se interessam pelo conhecimento por serem preguiçosas em não estudar e acabam aceitando informações mastigadas e mal interpretadas por pura maldade e para saciar a ganância desses líderes religiosos. Não devemos absorver essas informações preparadas, mastigadas e prontas. Vamos analisar tudo e reter o que é bom, como nos alerta a Sagrada Escritura. Analisar, pensar e raciocinar. 1 Tessalonicenses 5, do 21 ao 24. Se o sistema religioso ensinar a verdade, por exemplo, que não devemos adorar nem no templo, nem no monte, mas sim em espírito, Atos 17, 24, João 4, do 20 ao 24, ou se as pessoas souberem que o Espírito do Criador habita em você e não nos templos, Mateus 8, 20, Atos 7, 48, consequentemente não haveria motivos para buscar o Criador em templos de pedra. Iriam decretar falência, arruinar o comércio, templo centrista que Jesus tanto denunciou. Templos estes que dão tanto lucro que prostituem a palavra de Deus em virtude da corrupção que o capital proporciona. Já dizia Paulo em Hebreus 5:1, também não será justificada a existência de um líder religioso. Isso mesmo, esse sacerdote que está aí se chamando de pastor e padre foi abolido por Cristo juntamente com o templo e o culto. Hebreus 4:14, 7:14, 8:13, 9:1. Se descobrirem que o pastor, padre, papa faz papel de sacerdote e que hoje o sacerdote é Jesus Cristo, que ele é o mediador e não outro homem, assim como era no Antigo Testamento, 1 Timóteo 2, 5 e 6, João 14, 6, acaba todo o sistema religioso. Os líderes vão ter que aprender a capinar e arrumar um emprego. Como é que é? As escrituras falam mal da religião e dos tempos. É só você ler com o entendimento do Espírito Santo e não com os olhos da religião. E o pior de tudo, se colocarmos a cabeça para funcionar, contestar e questionar os religiosos, seremos chamados de discípulos de Satanás, ou então de hereges. Eles sempre querem edificar igrejas melhores, promovendo a divisão dos cristãos e indo contra a vontade de Cristo, que deseja que sejamos unidos a Ele. João 17, 21. Muitos fundam templos com o intuito de lucrarem, exigindo ofertas e dízimos. São empresas oportunistas que usam de todos os métodos para enganar e para arrecadar. Trata-se de charlatanismo aos olhos de todos, nas TVs e nos rádios. Vemos a indústria de Deus que se banalizou nesses tempos imundos, e tudo por dinheiro. Como posso frequentar um templo cristão hoje, sabendo que este representa o mesmo que matou o nosso Salvador Jesus?
com réplica da Arca da Aliança, bandeira secular de Israel, viagens ao Monte Sinai, fogueira santa de Israel, estão formando cristãos imitadores de judeus, e está escrito que quem imita judeu e não é judeu chama-se sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9 e 3:9. Os judeus negam a Jesus Cristo e aceitam o falso Messias que se declarou o próprio Deus. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4. Segundo profecias, todos os imitadores de judeus também acreditaram no anticristo. Compare você mesmo um culto judeu, que representa o povo que matou Jesus, e um culto cristão nos dias de hoje. As doutrinas, os dogmas, cultos, preceitos, pregações, manifestações físicas, e responda: existe alguma diferença com os que nós vemos em todas as esquinas onde existe uma igreja? Depois de concluir que esses templos de hoje representam uma cópia exata dos templos que assassinaram o nosso Salvador, como tem coragem de frequentar um lugar como esse? Qualquer cérebro com um pouquinho de discernimento percebe que uma instituição religiosa é apenas a idealização de um homem. Suas regras, suas doutrinas são o conjunto de interpretações de um homem. Suas paredes foram erguidas por homens para que ali habitasse nada além de outro homem. Não há qualquer referência bíblica de que um homem pode impor a sua interpretação bíblica a seu bel prazer. Muito pelo contrário, não nos advertiu Cristo sobre estas pessoas iníquas? Mateus 7, 22 e 23? Quem frequenta um culto cristão hoje sabe que ele se tornou tão viciado quanto os templos judeus da época de Cristo, talvez pior do que eles. O espírito cristão de hoje foi reduzido a frequentar cultos, ouvir cães gulosos, ser omisso em ajudar o próximo, defender a doutrina da instituição, suas regras e seu governo, como se fosse uma criação divina. E pior, como se possuíssem poder divino. Tudo o que querem é que nos submetamos a rudimentos de homens e às suas doutrinas. Ao dar dinheiro a uma instituição religiosa, fazemos com que ela crie mais templos, organize novas obras e não faça nada pelos outros com a voz do coração, mas sim com a voz da própria religião. E pior, o líder estará encarregando alguém de fazer tudo isso. A igreja a qual Paulo fala somos nós. Igreja significa templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, que nunca foi templo de pedra nem casa de Deus. Atos 7,48, 17 e 24. Até mesmo Salomão, que construiu um templo para Deus, sabia disso. Devemos então buscar a igreja onde o teto é o céu e onde não há paredes. Devemos alimentar os famintos e curar os enfermos, em vez de ficarmos sentados no banco cantando. Abandone os templos para pregar o evangelho a todas as criaturas. Quem precisa repetir as interpretações de outros para pessoas que já as conhecem de cor? No Novo Testamento, selado com o sangue de Cristo, há um povo novo, Igreja de Jesus Cristo, que não é a dos pregadores improvisados, que de repente se sentem iluminados por algum espírito e passam a criar os seus grupinhos cristãos, entre aspas, para obrigar-lhes a pagar o dízimo, e assim obter dinheiro, ou então a administrar a vida de seu rebanho com conselhos e sugestões. Se Deus quisesse ter uma igreja celestial, teria enviado anjos para dirigi-la. A verdadeira igreja de Cristo é formada por todos os verdadeiros cristãos, não por tijolos, e tem o próprio Cordeiro de Deus como cabeça, que o diferencial é amor, não importa a cultura, a ignorância. Podem fazer de tudo, colocar o nome de Deus, as doutrinas de Deus, culto de tudo a Deus, mas a última coisa que haverá ali será o próprio Deus. Quer mesmo agradar ao Criador? Então, tudo o que quiser fazer para agradá-lo, faça para o próximo. Pesquise quantos templos Jesus construiu, a qual templo ele congregava, e os seus discípulos. Os líderes religiosos dirão, mas os discípulos oravam no templo. Jesus disse quanto a adorar o Pai, nem no templo nem no monte, mas sim no Espírito. A etimologia da palavra orar vem de uma oratória que significa falar. Os discípulos falavam em qualquer lugar, inclusive no templo. Ou Paulo seria louco de ficar denunciando o templo ao chamá-lo de esterco e posteriormente frequentando-o como um clube social. Paulo diz, fiz-me grego para ganhar gregos, fiz-me homem da lei para ganhar os que estão sobre a lei. Na mesma linha de raciocínio, idiotas para ganhar idiotas. E se Paulo foi por um propósito de Deus, Paulo também era um judeu e que, apesar de pregar a graça, ainda estava debaixo da antiga lei de Moisés, diferentemente de nós. Não somos gentios, mas filhos por meio de Cristo Jesus. Igreja não é ir, é ser.